Olá amigos, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva. Bem-vindos à nossa oficina de astronomia de número 495, onde nós vamos falar sobre o céu da primavera, os fenômenos que vão rolar pelo firmamento nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Antes de passarmos a nossa abordagem no nosso formato tradicional, quero lembrar mais uma vez que se você está interessado naquilo que acontece no céu, então tem que ter também o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense, edição 2023. E vai vir logo a edição 2024, né, meu diretor? Prevista lá para outubro, novembro. Então fiquem antenados, mandem um e-mail para costeira1@yahoo.com e solicite o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense, certo? Muito bem, nós estamos nos aproximando aí do final da temporada de número 27. Hoje nós vamos falar sobre o céu da primavera, mas antes eu quero deixar um convite cordial para você que nos assiste, prestigiar também a nossa videossérie Astrosociologia, a existência de extraterrestres e o futuro da humanidade. São 12 episódios que você pode adquirir ao preço de R$ 39,90 na modalidade de Pay-Per-View. Acesse o site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org e saiba mais sobre a nossa videossérie. Muito bem, então o nosso período de atenção aqui é o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Os destaques desse período são, no mês de outubro, o eclipse solar anular, que vai ser visível no norte e no nordeste do Brasil. Vamos ter também o máximo da chuva de meteoros Oriônidas, em céu escuro, livre de interferência lunar, lá na madrugada de 21 para 22 de outubro. No dia 23, Vênus estará na sua maior elongação matutina, visível de madrugada, e no dia 28 teremos um eclipse lunar parcial, visível em parte do Brasil. A melhor região é ali na costa leste, especialmente o nordeste brasileiro. No mês de novembro, entre 9 e 11, durante a madrugada, poderemos acompanhar Vênus, Spica, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, e a lua minguante no céu da madrugada. E também, de 14 a 16, o planeta Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, a estrela Antares, principal da constelação do Escorpião, e a lua crescente, juntos no céu do anoitecer. Já em dezembro, no dia 4, o planeta Mercúrio atinge a máxima elongação vespertina. No dia 14, teremos o máximo da chuva de meteoros Gemínidas e no dia 22, o solstício de verão, assinalando o começo do verão para o hemisfério sul. Beleza, né, meu diretor? Solstício de verão, dia 22 de dezembro, o início do verão para nós aqui do Hemisfério Sul. Felizmente, vai terminando este inverno que, além de mortal e trágico para nós, habitantes aqui do extremo sul do Brasil, foi extremamente frio, úmido, chuvoso, enfim, deprimente. Essa é a palavra, deprimente. Mas tudo isso vai terminar. Muito bem, outubro começa no dia 2, às 0 hora, horário de Brasília, com a conjunção do planeta Júpiter com a Lua. Proximidade aparente de Júpiter com a Lua, distância de 3,4 graus, sendo Júpiter posicionado ao sul do nosso satélite. No dia 6, a Lua entra na fase de quarto minguante. No dia 7, a estrela Pólux, principal da constelação de Gêmeos, vai fazer uma conjunção com a Lua, 1,4 graus de separação, e no dia 9, Vênus estará em conjunção com Régulus, a estrela mais brilhante da constelação do Leão.
2,3 graus de separação aparente entre ambos. No dia 10, a Lua atinge o apogeu, ponto mais distante da Terra, na sua órbita, 405.426 quilômetros. Isso é a distância do centro da Lua ao centro da Terra. Tá? E nas 6 horas ainda do dia 10, temos Régulus, da constelação do Leão, em conjunção com a Lua, 4,2 graus ao sul. O mês prossegue. No dia 14 é Lua Nova, início da lunação número 1247. Às 15 horas no mesmo dia, 14 de outubro, é um sábado, vamos ter um eclipse solar anular visível nas regiões norte e nordeste do Brasil, magnitude 0,952, quer dizer, 95,2% do diâmetro solar estarão encobertos pela silhueta negra do nosso satélite. No mesmo dia, a Lua passa pelo nodo descendente, ou seja, cruza o plano da órbita terrestre, passando do lado norte para o lado sul deste plano. E no dia 18, Antares, na constelação do Escorpião, faz uma conjunção com a Lua a pouco menos de 1 grau, 0,9 graus ao sul. No dia 20, Mercúrio passa pela conjunção superior, ou seja, do lado de trás do Sol, né? Portanto fica inobservável por alguns dias, desde a Terra. No dia 21 temos o máximo da chuva de meteoros Oriônidas, que acontece ali nas vizinhanças das constelações de Órion e Gêmeos, conforme a gente vai ver nas simulações. E no dia 22 a Lua entra na fase de quarto crescente. Dia 23 é a data da máxima elongação de Vênus ao Sol, 46,4 graus a oeste do Sol. Então você tem que levantar cedo e observar Vênus de madrugada na direção do leste. Aí vocês vão dizer, não está trocado, porque ele está a 46 graus oeste do Sol e eu vou ter que olhar para o leste? Sim, vai ter que olhar para o leste, porque como ele está a oeste do Sol, ele nasce antes que o Sol. E você tem que observar voltado para o leste durante a madrugada. Tá? Dia 24, Saturno, o planeta dos anéis, faz conjunção com a Lua, a 2,8 graus norte, e dia 25 temos o perigeu lunar, menor distância entre o nosso satélite e a Terra. São 364.873 quilômetros de distância centro a centro. No dia 28, a Lua passa no nodo ascendente, cruza de sul para o norte do plano da órbita da Terra, e no mesmo dia ocorre um eclipse lunar parcial, que será melhor visível na região nordeste do Brasil. É um eclipse de magnitude relativamente baixa, 0,122, o que quer dizer que apenas 12,2% do diâmetro lunar vai ser eclipsado pela Lua. Temos ainda, nesse mesmo dia, a ocorrência da lua cheia, a chamada Lua dos Caçadores, lá para o pessoal do hemisfério norte. E no dia 29, Júpiter em conjunção com a Lua, com separação de 3 graus, fechando o mês de outubro. Lembrem-se, no início de outubro tivemos uma conjunção de Júpiter com a Lua e no fim vai acontecer outra bem semelhante. Aqui as principais simulações do mês de outubro. Dia 8, aliás, 8 não, né? Dia 9 às 4 horas da manhã, você olhando para leste e nordeste, isso aqui é uma simulação feita para Porto Alegre. Será possível observar a Lua, deixa eu pegar aqui o meu PowerPointer, aqui é o ponto cardial leste, né? Então você vai poder ver Vênus bem próximo da estrela Régulus, na constelação do Leão, e mais à esquerda a Lua minguante. No dia 14 de outubro temos o eclipse solar anular. Este mapa mostra a região de visibilidade total do eclipse, né? Ele pega toda a América do Norte, América Central e boa parte da América do Sul, uma parte aqui do Oceano Pacífico e uma parte do Oceano Atlântico, principalmente o Oceano Atlântico Norte. Essa faixa em vermelha, que tem aproximadamente 200 quilômetros de largura, é a faixa na qual você vai poder observar o eclipse como anular. O que é um eclipse anular? Um eclipse anular acontece quando é lua nova,
quando a Lua está próxima do plano da órbita terrestre, ou seja, próxima de um dos seus nodos, ascendente ou descendente, e também quando a Lua está próxima do apogeu, ou seja, um pouquinho mais distante da Terra do que a média. Isso faz com que o diâmetro aparente lunar fique um pouquinho reduzido, e ele é insuficiente para tapar o disco solar. Resta, portanto, ao redor da silhueta negra da Lua, um anel que é uma parte, né, do disco solar que não está encoberta. Esse anel chama-se popularmente também de anel de fogo. E lá na região amazônica, a gente está vendo aqui, né, pega também aqui a parte da Colômbia, a região amazônica e a região nordeste, aqui no litoral, as cidades de João Pessoa e Natal vão poder observar o anel de fogo, tá? Isso no sábado à tarde. Ó, tá aqui, ó. Então vocês vejam esse círculo preto aqui, né? Seria a silhueta da Lua. Ela está um pouquinho menor que o tamanho aparente do Sol e resta um anel, né? O chamado anel de fogo. Aqui é uma simulação do aspecto do máximo do instante central do eclipse para a capital do estado da Paraíba, João Pessoa. Ai, meu diretor, que saudades de João Pessoa, sabe? Eu conheço João Pessoa com uma palma da minha mão. Já estive lá 2 vezes e aprendi tudo que tinha para aprender. É uma cidade espetacular. Qualquer hora volto lá e não sei... Olha, sabia, meu diretor, eu quase comprei uma casa em João Pessoa, há 10 anos atrás. Olha, foi por muito pouco mesmo. E não sei se ainda não vou comprar no futuro, hein? Não sei, porque é uma cidade muito gostosa mesmo. Bom, depois desse merchandising de João Pessoa, né, vamos ver como é que vai ser este eclipse em Porto Alegre, capital gaúcha. Olha, aqui o eclipse vai ser visto como parcial, mas ele começa às 15 horas e 51 minutos, o horário de Brasília, com o Sol a 34 graus acima da linha do horizonte. Atinge a fase máxima às quase 16h48, né, com o Sol a 22 graus, na direção do ponto cardial oeste. E vai terminar às 17 horas e 39 minutos, o Sol ainda acima do horizonte, 11 graus de elevação. O pôr do Sol na capital gaúcha e na região metropolitana acontece às 18 horas e 34 minutos. Mas vejam, a magnitude, ou seja, o percentual do diâmetro solar que está eclipsado pela Lua em Porto Alegre vai ser de, no máximo, 0,289. Então, praticamente 29% do diâmetro solar eclipsado pela Lua em Porto Alegre. Isso corresponde a um obscurecimento de 17,5%. O que é o obscurecimento? Não é a fração do diâmetro, é a fração da área do disco solar que é efetivamente encoberta pela Lua. Tá? São coisas diferentes. No dia 22, às 3 horas da madrugada, olhando para a direção norte, nós teremos o máximo da chuva de meteoros Oriônidas em céu escuro livre da interferência lunar neste ano. Esses meteoros provêm de uma região que fica abaixo das Três Marias e da estrela Betelgeuse, aqui quase na transição para a constelação de Gêmeos. Aqui está Pólux e Castor, principais estrelas da constelação de Gêmeos, né? Esse é o céu do verão, aqui estão as Três Marias na constelação de Órion. Então, digamos, a meio caminho entre as Três Marias e Castor e Pólux, você tem a região do radiante da chuva das Oriônidas. Esses meteoros estão relacionados ao famoso cometa Halley. São pequenos fragmentos do núcleo do cometa Halley, ejetados dele há milhares de anos atrás e que estão distribuídos ao longo da órbita do cometa. No mês de outubro e também no mês de maio, a cada ano, a Terra corta a órbita do cometa Halley. E aí nós temos a oportunidade de ver 2 chuvas de meteoros. Agora, em outubro, é a Oriônidas, que produz em torno aí de 25 meteoros por hora no seu máximo de atividade. E no início do mês de maio, temos as Eta Aquáridas, que muitos observadores, inclusive, insistem em ser uma chuva de meteoros bem mais rica do que a Oriônidas, muito embora ambas tenham a mesma origem no cometa Halley. Dia 23 de outubro, 4h30 da madrugada, olhando para o leste, teremos a máxima elongação de Vênus a 46 graus do Sol. Então, praticamente no ponto cardial leste, né? Notem que Vênus não vai estar muito alto, né? Porque o ângulo que a órbita da Terra faz com a linha do horizonte, aqui na nossa latitude de 30 graus,
nessa época do ano, é um ângulo relativamente fechado em relação ao horizonte. Então, isso faz com que a altura de Vênus em relação ao horizonte não seja muito grande, apesar de que ele está a 46 graus em linha reta de afastamento do Sol. 28 de outubro, eclipse lunar parcial. Aqui temos o diagrama onde nós vemos a sombra da Terra projetada no espaço e a trajetória do nosso satélite nas proximidades da borda desta sombra. É um eclipse parcial, aqui é um instante de máximo. Vejam que uma pequena fração só do disco lunar é eclipsada, né, ou entra efetivamente dentro da sombra terrestre. Então é um eclipse parcial bastante discreto. Ele será melhor visível na Ásia, na Europa, na África, em Madagascar, no Oceano Índico, na Índia, enfim, na Indonésia. E aqui na América do Sul, somente a região nordeste vai ver a fase final do eclipse. Nós, em Porto Alegre, a rigor, poderemos observar ainda este eclipse. Vejam as circunstâncias, né? A Lua entra na penumbra, que é aquela região de obscurecimento parcial que circunda a sombra da Terra, às 15 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Entra na sombra às 16h35, atinge o máximo do eclipse às 17 horas e 15 minutos, com magnitude 12,2% do diâmetro solar eclipsado, e a sombra tem a saída às 17h52, quase 17h53, e a saída da penumbra às 19h26. Quais são as circunstâncias para a capital gaúcha? Vejam bem, a lua cheia em Porto Alegre vai nascer às 18 horas e 45 minutos, apenas 2 minutos após o ocaso do Sol. Então, 18h45, a saída da sombra já aconteceu, Porto Alegre não vê a saída da sombra e teoricamente veria apenas a saída da penumbra às 19h26, com a Lua pouco mais de 7 graus de altura acima da linha do horizonte, na direção leste-nordeste. Mas essa etapa, a saída da penumbra, ela é praticamente imperceptível. Então a gente pode dizer, sem exagero, que esse eclipse para nós aqui no Rio Grande do Sul será praticamente inobservável. Vamos ao merchandising, meu diretor. Você já pensou em contratar o planetário móvel da rede Ômega Centauri para a sua escola ou feira de ciências? Não? Então, não perca mais tempo. Nós temos uma equipe qualificada, com astrônomo responsável, monitores treinados e supervisão pedagógica. Preços acessíveis, porque não se trata de um planetário comercial, e também fazemos sessões interativas. Informações e reservas com o núcleo KC Produções da rede Ômega Centauri. Contrate o planetário móvel para a sua escola. Nós temos certeza de que você vai gostar bastante. Mês de novembro. O que acontece no mês de novembro? Dia 3, a oposição do planeta Júpiter, maior planeta do Sistema Solar. Júpiter estará de um lado do céu e o Sol diametralmente oposto do outro lado. Então, Júpiter estará nesse período mais próximo da Terra, nasce ao pôr do Sol, tem ocaso no dia seguinte, quando acontece o raiar do dia, né? E é a melhor época para a observação do planeta gigante. No dia 3 ainda teremos Pollux, estrela principal da constelação de Gêmeos, formando uma conjunção de 1 grau com a Lua, 1,5 graus. Dia 5 a Lua vai para a fase quarto minguante e acontece às 21 horas, ao redor disso, o máximo de uma pequena chuva de meteoros na constelação do Touro, conhecida como Tauridas Sul. É uma chuva que produz meteoros brilhantes, bólidos, né? Meteoros lentos, frequentemente com trilhos ou caudas que persistem, mas uma frequência horária muito baixa, em torno de 5 meteoros por hora. Mas vale a pena observar, porque são meteoros muito bonitos. No dia 6 temos Régulos, da constelação do Leão, em conjunção com a Lua. O apogeu da Lua, de novo, 404.500 quilômetros da Terra. No dia 9, conjunção do planeta Vênus com a Lua, separação de 1 grau. E aqui,
vai ser visível uma ocultação lá na Europa Oriental e na região ártica. Infelizmente não no Brasil. No Brasil teremos apenas uma conjunção. Dia 11 de novembro, o Spica na constelação de Virgem faz conjunção com a Lua. A Lua também cruza pelo nodo descendente, vindo do lado norte para o lado sul da órbita da Terra. E no dia seguinte, 12 de novembro, também ao redor de 21 horas, nós temos o máximo de outra pequena chuva de meteoros na constelação de Touro, as Tauridas Norte. Pode-se dizer aqui praticamente a mesma coisa que dissemos para as Tauridas Sul, ou seja, meteoros brilhantes, lentos, com caudas persistentes, mas um baixo nível, uma baixa frequência de meteoros, em torno de 5 meteoros por hora. Dia 13 vai ser Lua Nova e também a data da oposição do planeta Urano, o penúltimo planeta em ordem de afastamento crescente do Sol, também como Júpiter, no início do mês. Agora Urano vai estar em oposição, nascendo ao pôr do sol e permanecendo a noite toda bem visível. No dia 14 de novembro temos a conjunção de Antares na constelação do Escorpião com a Lua. No dia 16, Mercúrio, planeta Mercúrio, também vai estar fazendo conjunção com Antares. Então vejam que aqui entre 14 e 16 de novembro haverá um agrupamento de 3 astros ali, né? Antares, que é uma estrela razoavelmente brilhante, Mercúrio, que também aparece com um brilho não muito desprezível, e a Lua, tá? No dia 18 teremos o planeta Marte em conjunção com o Sol, ou seja, passando do lado de trás do Sol e encerrando o seu período de visibilidade vespertina. E também, às 3 horas da madrugada, o máximo da chuva de meteoros das Leônidas. Não apareceu ali no slide, mas é a chuva de meteoro das Leônidas, que é também uma outra chuva muito temperamental. Ela está relacionada a um cometa cujo período é de 33 anos. E somente quando esse cometa se aproxima do Sol é que nós temos um incremento da atividade dessa chuva. Em determinadas ocasiões, essa chuva produziu taxas meteóricas horárias verdadeiramente impressionantes, da ordem de 150 mil meteoros por hora, como foi o caso em 1966. Mas nos últimos anos, devido ao cometa estar bastante afastado do Sol, o nível de atividade dessa chuva é bastante pequeno, talvez em torno de 10 a no máximo 20 meteoros por hora. Radiante na constelação do Leão. Dia 20 de novembro, a Lua está em quarto crescente, Saturno faz uma conjunção com a Lua, a quase 3 graus de separação, e no dia 21 a Lua passa pelo perigeu, ponto mais próximo da Terra. Cerca de 370 mil quilômetros dessa vez. No dia 24 temos a passagem da Lua pelo nodo ascendente, ou seja, passa do lado sul para o lado norte. Uma nova conjunção de Júpiter com a Lua, dia 25, cerca de 3 graus de separação. E dia 27 a Lua cheia, agora sem eclipse, né? No hemisfério norte, conhecida também como a Lua dos Castores ou a Lua das Geadas, porque lá no hemisfério norte, né, as temperaturas já estão diminuindo bastante e as primeiras geadas que precedem as nevascas já estão se manifestando. Dia 28 temos a passagem do planeta Vênus pelo seu periélio orbital, ou seja, menor distância entre Vênus e o Sol, e no dia 29 uma conjunção de Vênus com a estrela Spica da constelação da Virgem, a cerca de 4 graus de separação. Então vamos aos destaques do mês de novembro. 9 de novembro, 4h30 da madrugada, olhando para o leste, em Porto Alegre e região metropolitana. Teremos aqui uma bela conjunção de Vênus com a Lua minguante, né? Praticamente na direção do horizonte, do ponto cardial leste. Vale a pena conferir. Entre as madrugadas, ou melhor, entre os anoiteceres de 14, 15 e 16 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, ao redor disso, olhando para a direção do oeste e sudoeste, nós vamos ver a Lua crescente passando próxima, aparentemente próxima do planeta Mercúrio e também de Antares, na constelação do Escorpião. Embora seja um fenômeno, né, um pouco atrapalhado pela luminosidade do crepúsculo, né? Aqui nós temos para o dia 15 a Lua já mais acima do planeta Mercúrio e esta estrela aqui é Antares, né? Elas estão
agrupadas realmente no dia 14. Dia 15 a Lua já se separou, já está mais para cima, e no dia 16, mais para cima ainda, apenas Mercúrio permanece nas vizinhanças de Antares, né? Bem próximo da linha do horizonte. E vem dezembro, o último mês do ano. No dia 1º, a gente abre o mês com uma conjunção da estrela Pólux, mais brilhante de Gêmeos, com a Lua a cerca de 1,5 grau. Dia 3, Régulus, estrela principal do Leão, faz conjunção com a Lua, 4 graus de separação. Temos no dia 4 a máxima elongação de Mercúrio ao Sol, 21,3 graus leste. Então aí você tem que olhar para o oeste, porque Mercúrio situa-se a leste do Sol e, portanto, tem ocaso depois do ocaso do Sol, certo? Teremos também nesse mesmo dia um novo apogeu lunar, maior distância da Terra, e depois no dia 5 a entrada da Lua na fase de quarto minguante. Dia 8, Spica, da constelação de Virgem, principal estrela, em conjunção com a Lua, passagem da Lua pelo nodo descendente, né? E no dia 9, Vênus em conjunção com a Lua a cerca de pouco menos de 4 graus, 3,5 graus ao norte. Dia 12 é a vez da Lua nova. Dia 14, Mercúrio faz conjunção com a Lua, com separação de praticamente 4,5 graus. E nós temos aí às 16 horas, ainda é dia, né? Às 16 horas. Então você tem que olhar depois que escurecer e entrar a madrugada adentro, né? Máximo da chuva de meteoros gemínidas na constelação de Gêmeos. Dia 16 temos a Lua no perigeu, menor distância da Terra. E no dia 17, a conjunção do planeta Saturno com a Lua a 2,5 graus ao norte. Dia 19, a Lua entra em quarto crescente. Dia 20, estamos quase no Natal, Mercúrio passa pelo periélio. E no dia 21, a Lua cruza o nodo ascendente da sua órbita, passando do sul para o norte do plano da eclíptica, que é o plano da órbita da Terra. Dia 22, a redenção, para aqueles que não gostam ou para aqueles que odeiam o inverno, como é o meu caso, né, o solstício de verão para o hemisfério sul. Temos uma nova conjunção de Júpiter com a Lua também nesse mesmo dia. Temos Mercúrio na conjunção inferior, ou seja, o planeta Mercúrio passando entre o Sol e a Terra, portanto inobservável. E dia 26, um dia depois do dia de Natal, a Lua cheia, que é referida no hemisfério norte como a Lua do Natal, ou a Lua das noites compridas, ou ainda a Lua fria, porque lá eles estão no inverno, né? Felizmente nós aqui estamos no verão. Dia 28 teremos uma nova conjunção de Pólux, estrela principal de Gêmeos com a Lua, a pouco menos de 2 graus de distância angular, e no dia 31, encerrando o ano de 2023, uma nova conjunção da estrela Régulus, principal da constelação do Leão, com a Lua a 3,8 graus ao sul do nosso satélite. Aqui estão as principais simulações que nós fizemos para o mês de dezembro. Dia 4 às 20 horas, olhando para o oeste, planeta Mercúrio na máxima elongação, 21 graus do Sol, né? Não é uma aparição muito favorável, né? O ângulo que a eclíptica forma, né, com a linha do horizonte aqui, passa pela constelação de Sagitário, ó, e aqui o rabinho da constelação do Escorpião, né? É um ângulo relativamente fechado com a linha do horizonte, então isso faz com que Mercúrio fique bastante baixo. Não é uma aparição vespertina muito favorável de Mercúrio. Dia 14, em torno de 3 horas da madrugada, olhando para o norte, nós podemos ainda observar o máximo de atividade da chuva das Gemínidas. Aqui estão as Três Marias. Então, à direita das Três Marias, Castor e Pólux, as duas principais estrelas da constelação de Gêmeos, que é toda essa área aqui. O radiante dessa chuva coincide aproximadamente com as estrelas Castor e Pólux, então dá para localizar facilmente, né? Essa chuva é uma chuva relativamente boa para o hemisfério norte. Como o radiante aqui, para nós, das latitudes austrais, ele fica sempre muito baixo sobre a linha do horizonte, a gente tem uma quantidade bem menor de meteoros observados, né? Mas vale a pena observar em céu escuro. Dia 22,
precisamente às 0h28, horário de Brasília, vamos ter o solstício do verão para o hemisfério sul. Em Porto Alegre, o que acontece, meus amigos? Nesse dia nós temos o Sol na máxima declinação ao sul da linha do Equador Celeste, 23 graus e meio aproximadamente. Temos a noite mais curta, que dura cerca de 10 horas, e temos o fotoperíodo, ou seja, o dia, né, período iluminado mais longo, que dura ao redor de 14 horas. E é também um dia em que, geometricamente, Porto Alegre recebe a maior quantidade de watts por metro quadrado provenientes do Sol, a maior insolação. O conteúdo dessa oficina de astronomia já foi enviado para os assinantes do meu portal Ciência e Cosmos. Se você quer receber este material, então aproveite. Custa apenas R$ 49,90 por ano. Se você é professor, paga apenas R$ 39,90. E se você é estudante, apenas R$ 29,90. Além das efemérides, você recebe crônicas e outros conteúdos que só os assinantes do portal Ciência e Cosmos conseguem ter acesso. Não perca, venha explorar o universo comigo, através do portal Ciência e Cosmos. Bem, amigos, esta foi a oficina de astronomia número 495. Voltaremos na próxima oficina de astronomia. Até lá!